Convidamos para moderar o nosso próximo painel a senhora Elisa Bruno, formada em administração com especialização em licitações e contratos, atualmente é chefe do Serviço de Criação e Editoração da SECOM, do TCU, Tribunal de Contas da União, e diretora de comunicação do Sindileges. Dedicou muitos anos na criação e implementação do museu e do espaço cultural do TCU. Elisa acredita na arte e na educação para transformar. Convidamos também os painelistas, a senhora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal e servidora pública há 26 anos. Ilana tem seu trabalho marcado por ações efetivas pela equidade de gênero e raça, combate e prevenção ao assédio e luta pela erradicação da violência contra a mulher no cenário público federal. Durante sua gestão no Senado Federal, tornou-se referência de equidades na administração pública, graças ao trabalho pioneiro de adotar um plano bienal de ações de promoção da equidade de gênero e raça em um órgão público e campanhas contra o assédio sexual e moral. Sob sua direção, o Senado Federal também conquistou 3 vezes consecutivas o selo de Programa Equidade de Gênero e Raça, concedido pelo Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, ONU Mulheres e pela OIT. Convidamos também o senhor Túlio de Medeiros Garcia, consultor da União pela AGU, procurador da Fazenda Nacional e foi chefe da Divisão de Consultoria Jurídica da Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais. Professor do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade Milton Campos e do Centro Universitário CEDIM. Convidamos ainda a senhora Celina Coelho, doutoranda em Direito e mestre em Comunicação Pública e Políticas Públicas. Atualmente é servidora e assessora-chefe de conselheira do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Celina já foi delegada da Polícia Civil nos estados do Tocantins e do Acre, neste último atuando na Delegacia da Mulher. Ela ainda é membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação do Poder Judiciário. Podem sentar. Lembramos ainda aos participantes que perguntas somente são feitas por meio do questionário, do formulário de perguntas, disponível com as nossas recepcionistas. As perguntas que não foram respondidas aqui hoje, em virtude do correr da hora, serão gravadas pelos palestrantes e estará disponível no canal, na página do Síndico Itamaraty, no Instagram. Novamente, não esqueçam, tiram fotos e postem vídeos e marquem assédio à violência. Com a palavra, a moderadora da mesa, Elisa Bruno. Vou me autodescrever. Eu sou Elisa, eu sou uma mulher preta, de cabelos curtos e óculos. Hoje estou vestindo uma blusa e uma saia azul. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de participar e contribuir aqui nesse congresso. E, desde ontem, eu saí daqui com uma palavra, coragem. Sabe? Muito corajoso o trabalho do Síndico Itamaraty. Eu também sou do sindicato, como a nossa mestre leu, sou do Sindileges. O Sindileges representa a Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. É uma luta constante, mas eu não posso deixar de ressaltar a coragem do Síndico Itamaraty de organizar de uma forma tão importante, tão urgente e tão qualificada esse debate aqui que a gente está podendo participar. Então, assim, muito obrigada, agradeço em nome da Eliane, da presidente Ivana, muito obrigada. Bom, gente, o ambiente de trabalho é o local onde nós passamos a maior parte do nosso dia e também uma grande parte da nossa vida. Por isso, deveria ser um espaço em que nós nos sentiríamos seguros, resguardados, de bons momentos vividos além do trabalho. Um ambiente psicologicamente saudável, onde gestores e colaboradores possam trabalhar juntos em busca de melhores resultados. Organizações que estimulam a manutenção de ambientes de trabalho saudáveis, por meio de políticas, de ações, conseguem resultados melhores, satisfatórios e sustentáveis. Desculpa, gente, estava forçando vocês a me entender aqui. Dessa forma, a gente conclui que esse ambiente de trabalho deveria ser o lugar
né, ou deveria, ao menos, ser um lugar livre de violências, né, de todo tipo, de assédios. E quando esse lugar que deveria ser seguro, esse espaço que deveria ser seguro, tentam violar minha liberdade sexual e a minha intimidade, né, o direito que eu tenho, que todos nós temos, de nossa intimidade. E é esse painel que a gente vai trabalhar hoje, medidas de enfrentamento ao assédio sexual nos 3 poderes. Ao longo dos anos, cada vez mais a gente tem percebido que há uma crescente conscientização, né, da necessidade de combate à violência, desde pequenos microagressões, né, palavras rudes, piadas inadequadas em momentos ruins, né, até situações de assédio, situações graves de assédio sexual. E aí a gente vai aqui, nesse nosso painel, trabalhar os 3 poderes. O Poder Executivo, que tem exercido políticas internas como a criação de canais de denúncia confidenciais, procedimentos disciplinares para os infratores e campanhas de conscientização direcionadas aos servidores públicos, né? Vamos ouvir o consultor Túlio de Medeiros. O Poder Judiciário, com papel duplo na luta contra o assédio, tem processado, né, processa os casos que chegam aos tribunais e, internamente, adota medidas para prevenir e tratar casos de assédio sexual. Oi? Eu estou ouvindo aqui o ruído. Isso, obrigada. Foi? Ainda como iniciativas do Poder Judiciário, programas de treinamento e conscientização, além de canais de denúncia. E aqui nós temos a doutora Celina Coelho, do Conselho Nacional de Justiça. E o Poder Judiciário, que tem um movimento ativo para combater o assédio sexual, incluindo propostas de legislação para criminalizar ainda mais essas práticas, né, de assédio sexual e criar mecanismos de proteção para as vítimas. Além disso, ações de conscientização interna têm sido implementadas para promover um ambiente mais seguro e inclusivo para todos. E isso nós teremos aqui a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica. Como servidora também do Legislativo, eu sou do Tribunal de Contas da União, eu queria destacar aqui uma iniciativa importante do TCU, que é a realização de auditorias em vários órgãos e entidades públicas, a fim de verificar o nível de maturidade das organizações em relação às práticas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. Ontem, durante a abertura, e hoje também teve uma citação parecida, um dos achados nessa auditoria que mais chama a atenção é exatamente esse caso de ser a mesma pessoa dentro do órgão que recebe a denúncia e é a pessoa também que é o responsável pela contratação, pela promoção. Então, ela recebe a denúncia e ela não faz nada. Então, é um passo atrás. A gente fica imaginando assim, toda a estrutura dos órgãos públicos que não tem a capacidade de receber corretamente a denúncia, não, é pior ainda, né? É comprometido até mesmo esses canais. Então, é um exemplo de como a gente ainda tem muita coisa pela frente. Vai ser muito bom ouvir a Ilana, que vai ser a próxima aqui na nossa sequência, porque eu sei que o Senado tem um trabalho muito positivo em relação a isso, mas que a gente não pode perder a fé. E esse congresso hoje me trouxe isso. Em alguns momentos, a gente meio que esmorece, a gente quer desistir, a gente fica cansado, parece estar batendo só em parede. E estar reunido nesse ambiente que, de certa forma, é seguro, com pessoas que estão também pensando e trabalhando em prol disso, faz a gente ter força, sabe? Renova as forças. E eu vou passar para a nossa painelista, Ilana, por favor. Bom dia a todos e todas. Posso levantar? Bom, gente, eu sou Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, sou uma mulher branca, de cabelos um pouco castanhos, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo um conjunto de calça e casaco rosa com vermelho, uma blusa marrom, brincos rosa, anel rosa, batom rosa, vai gostar de rosa, assim, do lado de um arranjo que tem rosa também. Bom, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade. Eu sou diretora-geral do Senado Federal, talvez aqui eu seja a representante do status quo. E é engraçado, vocês devem perguntar, quem me
quem indicou meu nome foi o Sindileges, né, Elisa? E eu já fiquei contente só por causa disso, né, porque é o sindicato indicando o nome da diretora-geral do Senado Federal. O Senado tem um trabalho muito, mas muito representativo nessas coisas. E, antes de começar, eu quero dizer, sem obrigar os meus colegas, especialmente a minha colega, mas eu sempre falo de pé, porque eu acho que mulher sentada não chega em lugar nenhum. A gente de pé já querem nos impedir de chegar sentada, então é um problema. E daqui a pouco eu desço, porque, além disso, eu sou muito inquieta. Bom, gente, o que aconteceu no Senado, falando claramente? Eu não sou a primeira diretora-geral do Senado, o Senado já teve outras diretoras-gerais, uma diretora-geral antes de mim, já teve outras secretárias-gerais da mesa, segundo o presidente Sarney, que foi presidente do Senado 4 vezes, o Senado é um matriarcado. Ele é um matriarcado? Talvez. Na parte administrativa, na política, nem tanto, né? Não tem tanta mulher lá no Senado, nem na Câmara. E aí, outro dia, sábado, eu estava ouvindo uma palestra com a doutora Helena Refosco, do CNJ. E ela estava dizendo que, depois que os concursos para a magistratura começaram a não identificar as pessoas, começaram a aprovar mais mulheres. E eu estava contando que existe uma experiência em orquestras que, quando a audiência para escolher quem ia participar da orquestra eles viam os candidatos, escolhiam mais homens. Aí, eles resolveram fazer às cegas. Continuam escolhendo mais homens. Por quê? Porque as mulheres subiam de salto. E aí ouviam o barulho do salto. Aí, quando resolveram que homens e mulheres iam tocar de meia, começaram a escolher mais paritariamente. E aí eu disse, isso é um problema, né, professora, porque pode funcionar no judiciário, pode funcionar na orquestra, mas em eleição não funciona, porque a gente vê em quem a gente está votando, né? Ou seja, o machismo ele é estrutural, e a gente tem que debater o machismo estrutural. É claro que é bom ter mais mulheres na magistratura, e o CNJ tem se posicionado brilhantemente nisso. É bom ter mais mulheres em orquestras, é bom ter mais mulheres em todos os lugares. Mas a gente tem que debater o machismo estrutural, porque vem do machismo estrutural o assédio sexual. Porque, não por outro motivo, o objeto do assédio sexual, não único e exclusivamente, mas a imensa maioria das vezes, são as mulheres. Porque este é um país machista, é um país que acha que este corpo, o corpo e o corpo de todas as mulheres é um bem coletivo, não é um bem próprio. E vocês vão lembrar, se vocês tiverem mais ou menos a minha idade, eu tenho 51, vou te pedir um favor, Elisa. Você passa a minha apresentação no último slide, porque eu já vi que não vou usar nada dela, que é o que está a avaliação. Se vocês tiverem mais ou menos a minha idade, vocês vão lembrar, lá no último, pode tocar, vocês vão lembrar que as propagandas de cerveja eram assim, uma cerveja gelada e uma mulher quente, preferencialmente com pouca roupa. E esse é o mundo que a gente vive. É um mundo em que a mulher ela é objetivizada e, por isso, ela é um corpo. Pode botar o último, mas aquele mesmo, esse aí. Ela é um corpo, e um corpo que pode pertencer a qualquer pessoa sem que ela possa dizer a quem ela quer que aquele corpo pertença ou seja usado além dela mesma. E isso acontece em todos os lugares, e nas organizações também. Aqui a gente estava falando, a Elisa falou, que a organização tem que ser um lugar seguro. Eu acho que tem que ser mais, eu acho que tem que ser um lugar feliz. E por que eu acho que tem que ser um lugar feliz? Porque a gente não é feliz em gavetas. Eu não posso ser feliz na minha casa e dizer, agora vou fechar a gaveta da felicidade que eu tenho com o meu cônjuge, com a minha família, com meus filhos, com meus pets, seja lá o que for, vou entrar no carro e não vou ser mais feliz, porque estou indo trabalhar. Não é assim que a gente é, gente. A gente tem que ser feliz o tempo todo, só porque a gente nasceu para ser feliz, é para isso mesmo que a gente vive. Se não for para ser feliz, não vale a pena, nem na sua família, nem com os amigos, nem no trabalho voluntário, nem em qualquer lugar. E, por isso, o ambiente do trabalho também tem que ser um ambiente feliz, ele tem que ser mais do que seguro, mais do que saudável, ele tem que ser um ambiente feliz. E, para ser feliz, a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo, e isso acontece com todo mundo. Tá? Eu sou diretora-geral, e eu já era diretora-geral quando eu estava numa reunião. No meio da reunião, o colega, meu subordinado,
nem seria assédio sexual, porque não era nem sequer horizontal, que ele era meu subordinado. Não continuou por muito tempo, mas naquele momento ele era. Ele disse, no meio da reunião, assim, bonito sapato, né, chefe? Aí eu olhei para ele e disse, amigo, a reunião é em cima da mesa, não embaixo. O que ele quis com aquilo? Porque ele não quis elogiar meu sapato, ele quis dizer que eu tinha pernas, né, que estavam, talvez, desnudas, não sei, do joelho para baixo, né? E, no final do meu joelho, tinha um calcanhar, no calcanhar tinha um sapato. O que ele quis dizer é que ele estava olhando as pernas. Basicamente, para não dizer estou olhando as suas pernas, ele disse bonito sapato. No final da reunião, eu chamei e disse assim, amigo, deixa eu te contar uma coisa, eu sou mulher e você vai receber ordens minhas, sim. Se você não está satisfeito, saia você, porque eu, do meu lugar, não vou sair. Ele saiu, depois de um tempo. E a verdade é que isso, e a partir disso, é muito difícil, às vezes, que as pessoas compreendam que existe um limite. E muitos colegas falam assim, o mundo virou muito chato, porque agora, se eu disser que fulana está bonita, já é assédio. E assim, gente, eu sou casada com meu colega de trabalho, tá? Meu marido, há 25 anos, é meu colega do Senado. E ele nunca me assediou, simplesmente porque eu aceitava aquelas iniciativas dele e retribuía. E eu casei com ele, sou casada com ele até hoje. Então, assim, quando há reciprocidade, não é assédio. Qualquer outra situação é. Ponto. Qualquer outra situação é. Se o Vilmar, meu marido, me convidou para jantar, eu aceitei, depois ele me convidou para almoçar, eu aceitei, depois ele me convidou para ir, eu aceitei, depois eu noivei, depois eu casei. Não é assédio. Porque eu queria e ele queria. Todo outro é. Tem que ter o limite é o outro. E não é o não do outro. E isso é uma coisa que até vou pedir para os meus colegas depois me esclarecerem, especialmente do judiciário. É o sim do outro. Porque, às vezes, as campanhas dizem assim, diga não, diga não. E se eu não disser nada, eu disse sim? É o sim do outro. E, infelizmente, nas organizações que, muitas delas predominantemente masculinas, ainda se considera natural. Ninguém considera natural beijar na boca quem não quer ser beijado. Aí é um assediador realmente compulsivo ou doente. Mas todo mundo considera, às vezes, natural que você abrace, beije. Sabe aquele colega grudento, entre aspas? Porque ele diz, mas eu só quis ser gentil. Eu disse, mas, amigo, o meu corpo é meu. Eu mesmo, gente, uma característica pessoal minha, eu não gosto muito de que as pessoas me abracem, beijem, cheguem perto de mim. É uma característica pessoal. Isso me incomoda. E eu tenho direito à minha integridade corpórea, é o meu corpo. E eu não quero que as pessoas se aproximem. Quando eu quero, eu dou sinais que eu quero. Bom, a verdade é que, com tudo isso, e eu vou deixar a apresentação, onde está lá os atos, etc., o Senado começou a trilhar um caminho, né, normativo de regular isso. Porque, primeiro, eu procurei na Esplanada, e não havia na Esplanada nenhum exemplo de como trabalhar o assédio sexual e o assédio moral dentro da organização. Para onde vai o processo, começa onde, tramita por onde, vai para que lugar. E, veja, no Senado há duas portas de entrada, ou o Serviço de Qualidade de Vida ou a própria polícia. O Senado tem a vantagem de ter polícia própria, né? E, às vezes, entra pelo qualidade de vida e a pessoa não quer denunciar. Aí vai ficar sendo acompanhado, mas aí o outro nunca vai ser processado. E, às vezes, ela, então, denuncia e abre um procedimento. Primeiro, um procedimento preliminar, desse procedimento preliminar, uma sindicância ou um PAD, e assim sucessivamente. Há, depois, um acompanhamento da área de qualidade de vida. Mas o que eu percebo, e que a mesa anterior frisou e foi importante, é que isso denota alguma coisa sobre a organização, não somente sobre o assediador. É como a organização comunica que aquilo pode acontecer naquele ambiente.
É claro que vocês vão dizer assim, tá bom, no Senado é fácil, a diretora-geral é mulher, ninguém vai entrar na sala dela e contar uma piada machista, ninguém vai botar a mão na coxa dela, porque ela é a diretora-geral, ela é mulher, ela é a chefe, eles não são malucos. Tá, é parte verdade isso. Mas a outra parte é que a gente tem que ter uma organização que não permita isso, que comunique que não existe espaço para aquilo. E no Senado a gente teve uma sorte. Lá o presidente Eunício era presidente do Senado, eu era diretora-geral, e um vivente lá resolveu agarrar a estagiária. Um vivente, servidor efetivo, resolveu agarrar a estagiária. Servidor efetivo há muito tempo, já quase para aposentar. Resolveu agarrar a estagiária. O azar do vivente é que ele agarrou a estagiária embaixo da câmera e filmou. E o vivente achava que ele tinha tanto poder que ele resolveu ameaçar a chefe dele, não a minha, a diretora entre eu e ele, e dizer, eu vou falar com os meus amigos senadores, que vocês estão me perseguindo. Porque lá, nesse ato do primeiro secretário, orienta que, quando o assediador é o chefe, ele tem que ser afastado da chefia. Não é a assediada, por mais que ela seja estagiária, que tem que mudar de lotação. É o chefe. Então, ele foi retirado da chefia. E, se ele foi retirado da chefia, ele perdeu dinheiro. Aí ele ficou chateado. E a diretora me ligou bem na hora que eu estava despachando com o presidente Eunício. E eu contei para ele, ele disse, gente, essa gente não tem juízo mesmo, né, Ilana? Escreve aí, afasta ele do trabalho, enquanto a gente estiver apurando o caso. Proíbe ele de entrar no Senado, nesse período, e daqui que eu assino. Quero ver com quem ele vai falar agora. Isso foi muito importante, e foi uma ação muito empática do presidente Eunício. E isso deu uma noção para as pessoas que aquilo não era brincadeira. Quando o presidente do parlamento, o presidente do Congresso Nacional, manda afastar o cara, não deixa o cara sequer entrar no Senado, ele comunica uma mudança de cultura organizacional. E isso é importante. As pessoas têm que reconhecer que, naquele ambiente, não pode fazer. Eu posso garantir que esse cara não assediou outras pessoas em outros lugares? Não, não posso. Eu posso garantir que, no Senado, ele nunca mais fez. Surpreendentemente, esse cidadão era muito amigo de uma pessoa muito próxima minha, tão próxima minha, que era meu padrinho de casamento. E esse colega, muito progressista, chegou para mim e disse, Ilana, você está pegando pesado. Para que isso? O cara trabalha, ele está quase se aposentando. Agora você vai demitir o cara? Eu disse, mas muito próximo, eu disse, amigo, eu não estou dizendo o que ele fez, tem uma imagem que ele fez. E, nesse caso, a imagem contou muito, só que, às vezes, não tem imagem. Ou, na maioria das vezes, não tem imagem. E, na maioria das vezes, aí eu falo como gestora, você quer ser um órgão confiável, você dá instrumento, chega lá, no final da apuração é arquivado. Porque não tem prova. Quando tem prova, quando a pessoa guardou o WhatsApp, o pedido para que ela mandasse nude, porque isso acontece, não sei o quê, ok. Mas, se for um assediador um pouco mais esperto, ele não deixa essas provas. E aí fica muito difícil. E aí a gente sofre um segundo momento, que foi o momento que o Senado chegou, de dizer assim, ok, eu tenho um caminho para fazer isso, tem até um ato, eu vou passar para a Elisa vai passar para a coordenação, para passar para vocês. Tem um caminho, tem um ato, tem tudo certinho. Aí eu vou lá, denuncio, a polícia me acolhe, é uma policial mulher, tem um grupo de policiais mulheres que acolhe. Se eu for terceirizada, eu não posso ser demitida. Mesmo que não posso, tem um aditivo que as empresas terceirizadoras assinam, dizendo que não podem demitir. Tudo certinho. Aí chega lá no final e é arquivado. E aí tem duas coisas que eu aprendi com isso. Primeiro, que arquivar não significa que o culpado não tem culpa. E nem que a vítima mentiu. Isso é importante você comunicar, porque, quando o processo é arquivado, o denunciado se acha o vencedor. Porque, claro, porque ele não vai ser punido. É por isso. Né? Mas você tem que comunicar que o arquivamento não é isso. É só que você não conseguiu provar, o que não quer dizer que a vítima mentiu.
Segundo, isso só reforça que você tem que mudar a cultura e o ambiente. Porque vai ter vezes que você, efetivamente, não vai conseguir provar. Então, você tem que ter um ambiente que não permita. E, por isso, que, a despeito da análise do caso individual ser muito importante, e esse primeiro caso que eu contei aqui do presidente Eunício foi muito importante, porque foi o primeiro grande caso que a gente pegou na minha gestão, isso fez com que o ambiente mudasse. Segunda coisa que acontece no Senado, quando vai para o PAD, os colegas e as colegas que analisam o PAD é muito importante, tá? PAD não pode ter 3 pessoas de um sexo só. E, nesses casos, em geral, a gente põe 2 mulheres e um homem. Mas, às vezes, por rituais jurídicos, acontece um certo corporativismo. E é a segunda razão por que a gente tem que trabalhar todo o corpo de servidores, e não só as mulheres. Porque a gente tem essa mania de querer trabalhar só as mulheres nas coisas que são das mulheres, e isso não é frutífero. A gente tem que trabalhar os homens também, e trabalhar muito os homens. Terceira questão. Às vezes, a gente tem que ser criativo. E, nisso, eu preciso agradecer toda a turma do Senado que trabalha comigo, a advocacia, o controle interno, as consultorias, a minha equipe, porque, às vezes, você precisa de criatividade. Quer ver? A gente teve um caso que era esse coleguinha grudentinho, só que ele só era grudento com estagiária. Olha que coisa. Era um grude seletivo. Só que ele era grudento. Ele realmente era grudento. E as estagiárias reclamavam, mas chegava um momento que elas se intimidavam e não queriam ir na polícia. Ficava no qualidade de vida. Aconteceu 1, 2, 3, na 4ª vez, eu disse, quer saber? O qualidade de vida que vai denunciar. Os colegas psicólogos ficaram, e assistentes sociais disseram, nós não podemos, porque a nossa profissão nos garante o sigilo, a gente não pode usar aquilo que fulano nos disse no consultório, não sei o quê. Aí fiz uma consulta de advocacia. E a gente construiu um entendimento que, se já tinha se repetido 4 vezes, e havia uma questão de onipotência, né, de um extrato em relação aos outros, era obrigação organizacional fazer essa denúncia. E aí, quem depôs não foram as vítimas, foram as psicólogas e as assistentes sociais. E esse cara foi punido. Mas a gente teve que usar uma certa criatividade, porque no rito normal não ia, mas não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, na 4ª. Eu disse, gente, porque senão vai ter 8 vezes e não vai ir. Porque, claro, que ele usa o fato de ele ser servidor e as meninas serem estagiárias. E ele já usou isso 4... A gente já mudou o cara de lotação 4 vezes. Ele continua com a mesma conduta. A gente precisa dar um jeito de parar. Então, às vezes, tem que ter uma certa criatividade e uma vontade de você achar os caminhos. Porque, senão, não vai, né? Então, isso são alguns aspectos que eu percebi. Eu vou fazer 10 anos que eu sou diretora-geral, né? No decorrer dessa trajetória, que foram importantes para a gente continuar tendo a confiança dos meus colegas, e especialmente das minhas colegas, né? E aí alguém vai dizer, e já aconteceu no Senado também, né, de usar mal o instrumento. Então, por exemplo, numa briga política, numa área do Senado, fizeram um esquema para detonar o colega. O que fizeram? Deram um benefício, um dinheiro para uma terceirizada para ela pedir carona para ele. E depois denunciar que ele teria levado ela para o motel. E era mentira. E, com a apuração da polícia, a gente viu as mensagens. E descobrimos toda a combinação. Agora, usar mal o instrumento significa que o instrumento é ruim? Não. Agora, é claro que há sempre uma oposição, que está vendo aí, ó, tudo que a mulher diz agora é verdade. Olha aí, essa aí, recebeu até dinheiro para ferrar com a vida do colega. E era verdade, você imagina, o colega era avô, um colega antigo. Obrigatoriamente, isso foi para o Ministério Público, eu vou terminar aqui, que o tempo já foi. Claro, foi arquivado no Ministério Público. Mas foi. Aí você imagina uma pessoa que é avô,
ter um processo no Ministério Público por assédio sexual, porque pegou uma terceirizada, ofereceu carona, levou ela para um motel, todo mundo sabendo que é mentira, mas aconteceu. Então, não é o fato que o instrumento é mal utilizado, que o problema é do instrumento. E tudo isso, e é aqui que eu vou terminar, termina em uma palavrinha só, chamada educação. Nós precisamos educar para dar os instrumentos e educar, inclusive, mostrando os limites dos instrumentos. Inclusive porque essa terceirizada que aceitou esse papel foi demitida no final. Porque o que ela fez também é uma conduta que tem que ser repreendida. Não deixem que o uso ruim dos instrumentos faça com que ele não seja utilizado, seja um inibidor das práticas. A gente tem que ter as práticas de equidade, as práticas de proteção. E, evidentemente, em alguns momentos, lidar com essa questão. No material que eu vou deixar, mostra todos os passos, primeiro, segundo, terceiro, curso, cartilha, ajuda dos senadores, que eu também pedi ajuda, os senadores também gravaram, isso ajuda no Senado, porque quando você vê o seu chefe dizendo não ao assédio, você não vai assediar lá dentro do gabinete, né? Tudo está na apresentação, que eu sempre trago e nunca uso. E eu vou deixar para vocês lá, mostra direitinho como é que são as cartilhas, como é que é o ato, como é que é o apoio, como é que tudo isso aconteceu no Senado. É um trabalho de 10 anos, ninguém em um mês chega num trabalho de 10 anos, mas 10 anos depois, o Senado é, sim, um lugar muito mais saudável para trabalhar e as pessoas se sentem mais satisfeitas, e são isso que as nossas pesquisas de clima organizacional, feitas bianualmente, ou seja, eu estou indo para a 5ª pesquisa, demonstram, porque quando a pessoa se sente mais protegida e acredita mais na sua organização, ela é mais feliz lá e ela não precisa fechar a tal da gavetinha sair de casa. Muito obrigado, desculpe, passei do tempo. Tempo esgotado, está escrito ali. Obrigada, Ilana. Desculpa, ela falou que subiu na caixa de som aqui, eu estou rindo, desculpa. Obrigada, Ilana. Ela acaba de desmistificar uma coisa que a gente sempre fala, né, que não tem resultado em casos de assédio dentro dos órgãos públicos. Então, é importante a gente saber esses exemplos, aliás, esse é o nosso painel, né, saber que acontece, que é real, muita gente trabalhando nisso. Obrigada mais uma vez. E eu vou aproveitar que a mestre de cerimônia já leu os currículos, então vou só chamar a próxima, afinal de contas, a gente está com um tempinho bem, né, corrido. O próximo na nossa ordem é o conselheiro Túlio de Medeiros Garcia. Tá? Passa a palavra. Obrigado. Acho que posso falar ali. Bom dia a todas, a todos e a todas. Eu queria dizer primeiro que é uma grande honra para mim estar aqui, né, receber esse convite. Eu queria agradecer a Eliane, que me convidou, e dizer que, para mim, é muito especial estar nessa mesa com 3 mulheres brilhantes, né, que o currículo fala por elas próprias, numa sociedade que a gente reconhece que a mulher tem muito menos incentivos a crescer profissionalmente, né? Então, eu, como homem branco, né, com 50 anos de idade, cabelo grisalho, aqui com meu terno azul, camisa azul, uma gravata cuja não está na minha paleta de cores, eu não sei o que é isso. Mas, para mim, é muito gratificante estar aqui e poder contribuir, de alguma forma, para esse processo de enfrentamento ao assédio sexual, né, com pessoas, né, com mulheres que estão, né, muito à frente de nós homens nesse processo, né, porque elas, por necessidade, sofrem isso, né, na pele, muito mais do que nós homens. E então, assim, para mim é muito especial estar aqui, porque isso vai de encontro a valores que eu cultivo há muito tempo. Né, eu queria primeiro só rapidamente falar um pouquinho da minha história, porque isso contextualiza um pouco como que eu entrei nessa história, né, do assédio sexual. Eu sou procurador da Fazenda Nacional há 24 anos, servidor público federal há 29.
E sempre atuei lá em Minas, né? Fui procurador-chefe lá do Estado 5 anos, fui chefe de consultoria jurídica, trabalhei na área de defesa da União na matéria tributária. E, embora eu sempre gostasse muito das matérias de direito público, direito constitucional, direito administrativo, sempre foi o direito tributário a matéria que mais tanto pela questão profissional, sou procurador da Fazenda Nacional, como sempre foi o objeto dos meus estudos mais aprofundados, né? Atualmente, depois de muito resistir, estou fazendo mestrado em direito tributário. E, por conta disso, no início do ano passado, recebi uma ligação do doutor André Dantas, que é o atual consultor-geral da União, me convidando para assumir a consultoria da União na matéria tributária, fiscal, orçamentária, econômica, que são as matérias, né, que eu tenho mais afinidade, mas, de presente, junto com isso tudo, eu fiquei responsável pela matéria disciplinar, né, que eu imaginava que não ia me dar muito trabalho, que era uma coisa quase residual ali, né? Somos 4 consultores da União, a matéria é dividida entre nós 4, né? Então, a gente faz as informações do presidente da República nas ações concentradas no Supremo Tribunal Federal e fazemos os pareceres dessas áreas, né, que não sejam competência de outras áreas da consultoria geral. Então, temos mais 3 colegas brilhantes lá que respondem por outras áreas, inclusive direitos humanos, mulheres, indígenas, quilombolas, enfim, a gente tem várias áreas lá, e eu sou responsável por essas áreas e vim para Brasília, né, vim para a Consultoria Geral da União, muito pela minha expertise na matéria tributária e fiscal. Mas chegou para mim, né, essa demanda, né, da nossa assessora especial do Advogado-Geral da União para Diversidade e Inclusão, a doutora Cláudia Trindade, minha amiga, e veio essa encomenda da gente fazer um parecer que estabelecesse critérios mais objetivos para identificar qual é a punição cabível para os casos de assédio sexual. E aí eu fui estudar. A questão não era, embora eu já tinha participado, já participei de processos, já fiz parte de comissão em processos disciplinares, já fui como autoridade, né, já tive que instituir PAD, enfim, mas eu não era uma matéria que eu tinha um amplo conhecimento, a não ser pela questão do direito administrativo, que eu já fiz consultoria administrativa durante um bom tempo. Então, fui estudar a questão para aprender. A Advocacia Geral da União tem uma assessora especial contratada pelo PNUD para esses temas, né, de assédio, tanto assédio sexual como assédio moral, discriminação. E, inclusive, fiquei muito feliz com o painel anterior, que eu pude, né, absorver um pouco dessa questão, porque também tem agora uma encomenda lá para a gente fazer um parecer à semelhança do que foi feito para o assédio sexual, também em relação à discriminação e o assédio moral. Né, também está para sair um decreto agora, né, o Ministério o MGI está elaborando lá um decreto junto com a Controladoria Geral da União para tratar a questão do assédio de forma mais ampla, né, e as ações de combate no Poder Executivo. Mas eu não posso falar aqui pelo Poder Executivo todo, eu posso falar eu até falei isso com a Eliane quando ela me convidou, eu posso falar do meu parecer, que é a contribuição que eu trouxe, né, para esse debate. E, quando eu fui estudar essa questão, eu percebi que existe duas acepções do termo assédio sexual. A gente tem esse conceito que é utilizado amplamente, né, de assédio sexual, como sendo qualquer violência de cunho sexual praticada, principalmente no ambiente do trabalho, mas não exclusivamente, mas, no nosso caso, interessa aquilo que é praticado no ambiente do trabalho ou em razão do trabalho. E tinha o termo, a forma como a lei penal trata do assédio sexual. O legislador criminal, quando ele criou esse termo, o crime, né, quando ele tipificou o crime de assédio sexual, ele deu uma concepção muito específica, muito restritiva até, para dizer que o assédio sexual é aquele que tem a superioridade hierárquica, uma ascensão funcional ou algum tipo de superioridade. Então, era sempre só o assédio vertical, né, como a Ilana falou. Mas isso não era suficiente, né, para a gente tratar. Mas eu precisava também ter algum nível de
de certeza nos termos para poder tratar isso de uma forma que pudesse ser amplamente aplicado, porque essa demanda surgiu, na verdade, porque se percebeu que, em pesquisas que foram feitas, né, se percebeu que não havia uma uniformidade de tratamento dos casos de assédio sexual no âmbito do Serviço Público Federal, né, eventualmente um mesmo caso, ou situações semelhantes, eventualmente eram punidas com demissão, em outros casos com suspensão, outro com mera advertência. Então, não existia um tratamento uniforme para esses casos, e por isso houve essa demanda. E por que não tinha esse tratamento uniforme? Porque a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, ele é uma lei de 1990, e só para vocês terem uma ideia, a lei do assédio sexual, né, o crime do assédio sexual, só foi tipificado em 2001. Né? Até 2018, a importunação sexual era uma mera... não era crime, ele era uma... Como é que fala? Esqueci o termo. Quando não é crime, é... Contravenção penal, era uma contravenção, mesmo assim tinha que ser praticada em público, porque se ninguém visse, também não era nem contravenção. Então, a legislação veio evoluindo ao longo do tempo. E a 8.112 é uma lei de 1990. Então, o legislador, naquela época, não tinha isso na pauta dele de preocupações. Né? Não só o assédio sexual, mas a violência contra o servidor, ou a violência praticada no âmbito, a não ser a violência física, porque tem a previsão específica para isso, mas a violência moral, a violência psicológica, isso essas questões de saúde mental, isso não estava na pauta da época. Né? Ninguém se preocupava com isso. Então, a lei também, ao tipificar os casos, ao descrever os casos passíveis com pena de punição, também não falou nada sobre isso. Né? Ele tem lá apenas duas possibilidades que a gente encontrou para poder enquadrar os casos de assédio sexual, que é valimento do cargo, a pessoa se valer do seu cargo para obter um benefício pessoal ou de outro, em detrimento da coisa pública, né, da moral pública, e a conduta escandalosa, né, praticada na repartição ou em razão da repartição, ou em razão do trabalho. Então, a gente teve que trabalhar em cima desses dois tipos, né, dessas duas descrições de conduta, para poder tipificar, dizer, olha, se praticado esse tipo de conduta, ela é passível de pena de punição. Não que não fosse antes, tá, gente? Já era passível, tanto é que ao longo da história, a gente tem a própria jurisprudência traz muitos casos, né, que são depois judicializados e eram mantidas as penas de demissão praticadas em razão de assédio sexual, porque isso sempre foi uma conduta escandalosa, sempre foi, quando a pessoa utilizava do cargo, sempre foi valimento do cargo. Isso não é que havia essa dúvida, mas é que muitas vezes ela era mal aplicada. Então, o que o parecer veio trazer, na verdade, foi trazer esses conceitos, né, primeiro abordar esses conceitos mais modernos, né, de como se entende hoje o assédio sexual, e dizer, olha, se houver esse tipo de atitude em que a pessoa está se valendo do cargo para obter, de alguma forma, um proveito sexual, ou se ele tem uma conduta que é considerada escandalosa, isso também é passível de pena de demissão. E o que a gente entendeu? Olha, a gente precisava predefinir algumas condutas. E a gente disse o seguinte, olha, aquilo que está tipificado no Código Penal como condutas passíveis de serem caracterizadas como crime, aquilo que foi tipificado pelo legislador penal, aquelas condutas são automaticamente consideradas condutas ou escandalosas ou de valimento do cargo. Por quê? Porque a lei penal ela representa a maior, vamos dizer assim, o máximo de reprovação social que existe na nossa sociedade. Né? Se aquela conduta é passível, em tese, de pena de privação da liberdade, não é algo absolutamente aceito dentro de qualquer organização. Então, todas aquelas condutas que já estavam tipificadas, seja ela importunação sexual, seja o próprio assédio estrito sensu, seja registro não autorizado de intimidade sexual, e qualquer um daqueles outros crimes contra a liberdade e a dignidade sexual, se verificados
em razão do trabalho ou no ambiente de trabalho, são automaticamente passíveis de pena de demissão. Então, isso foi uma das coisas que foram fixadas no parecer. Né? Uma coisa importante, né, gente, quando a gente fala da questão disciplinar, da questão da punição, e eu, quando fui estudar isso, eu percebi como é importante você respeitar e entender a perspectiva de quem sofre o assédio. Só que, para você punir, você tem que punir a conduta do assediador. Então, a gente tem essas duas coisas que elas não são excludentes, né? Você tem que saber, ao conduzir esses processos, né, você não revitimizar as pessoas que sofreram assédio, você ter um cuidado na oitiva, como a própria Ilana contou ali, né, de não ouvir, talvez, as pessoas, mas ouvir os assistentes sociais, os psicólogos, enfim, não revitimizar, mas isso, por outro lado, você, para poder punir, você tem que identificar a conduta que foi praticada. Então, isso era um problema. Então, a gente tinha que dizer, olha, não adianta só quem sofreu se sentir, de alguma forma, assediado. É preciso que a gente identifique a conduta que fez aqui, que de fato, né, teve aquela capacidade de ser um ato de assédio. E aí a gente identificou, primeiro, essas condutas do que estão lá já descritas no Código Penal, mas o parecer ele deixa muito claro que isso não é exclusivo. Tá? Como a própria história mostra, a lei do assédio sexual ela é de 2001, a lei da importunação sexual e de registro não autorizado é de 2018. Então, eventualmente, é possível que se identifique outras condutas. E aí a comissão disciplinar vai ter que ter o cuidado de descrever isso e dizer, olha, isso aqui também não é aceitável no âmbito do trabalho e é passível de pena de demissão. Mas aquelas que são tipificadas lá pelo Código Penal, essas automaticamente já são passíveis de pena de demissão. E o STJ já disse que quando uma determinada conduta está lá no 8.112 como sendo passível de pena de demissão, não cabe exame de proporcionalidade, de razoabilidade, ou seja, não cabe gradação da pena. A pena é a pena de demissão. É claro que outras condutas menos gravosas, né, eventualmente, que não sejam caracterizadas explicitamente com uma daquelas que estão lá no Código Penal, podem ser punidas com outras penalidades mais brandas. Mas se ela configurar uma daquelas que está lá no Código Penal, ou mesmo que não esteja, mas que tenha uma gravidade tal que mereça a pena de demissão é a única possível para aquela situação. Tá bom? Uma coisa que eu queria até falar, que a Ilana comentou sobre a questão do consentimento, né, e que está no parecer. O parecer ele deixa muito claro isso. O consentimento não é a falta de negativa. O consentimento é uma reciprocidade naquilo, como ela disse, né, contou até a história dela com o marido, ou um sim. De alguma forma, a pessoa corresponde àquela investida, ou diz claramente sim, né, que quer, que deseja aquilo, mas a ausência de resposta não é considerado consensual. Tá, gente? Isso está claro no parecer, isso foi uma das questões que eu debati bastante com essa assessora especial contratada lá pelo PNUD. Então, isso está claro, isso é muito. Então, e esse parecer ele foi assinado pelo presidente da República. Então, hoje, ele vincula toda a administração pública federal, direta e indireta. Então, e a gente sabe que assim, o maior problema que a gente tem na administração pública é a administração indireta, são os institutos federais, as universidades, as escolas técnicas, que respondem por quase 50% do corpo de pessoas que estão hoje no Serviço Público Federal. Então, esses são uma grande parte dos casos estão concentrados nesses lugares, tá? Em que há, muitas vezes, essa grande questão, né, de hierarquia, de diferença de extrato, né? Tem os professores, aí você tem os servidores, os funcionários, os alunos. Então, isso são casos muito, muito recorrentes nesses lugares, e, a partir do parecer, essa questão parou, quer dizer, deixou de ser uma questão de gradação da pena, né? Se, uma vez configurados esses fatos, a pena aplicável é a pena de demissão.
Por fim, a gente já vou caminhando para o encerramento. Eu queria dizer que a gente está, né, pensando e tentando trazer um raciocínio parecido também para questões do assédio, né, mais lato sensu, né, o assédio moral, a discriminação e outros tipos de violência. Né, a gente tem esse decreto que está para sair, tem a encomenda também de fazer um parecer nesses mesmos termos. A gente já ouviu o Ministério da Integração Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, já ouvimos a Controladoria Geral da União, estamos ouvindo também o MGI a respeito, e é possível que, no futuro, a gente também faça um parecer que, como eu disse antes, não é o que resolve tudo. Né? A questão da punição, eu acho que é a última ratio, é o final da cadeia. O mais importante, sem dúvida, é a educação, é a mudança de cultura organizacional. Isso, sem dúvida nenhuma, né, e eu não posso falar sem ser especialista nisso, é muito mais importante do que, de fato, a questão da punição. Mas a punição, ela pode, sim, servir de exemplo, servir de norte para as pessoas saberem qual é o limite aceitável. Né? Então, quando esse limite é ultrapassado, eu acho que a punição adequada, né, e, no caso de assédio sexual, a punição adequada é a pena de demissão. Muito obrigado e fico à disposição para os debates. Obrigada, Túlio. Gente, hoje eu estou inimiga do microfone, está impressionante. Eu acho que eu posso deixar aqui, né, correr solto. Eu estou com alguma coisa metálica, ou então, sei lá, um detector de metal aqui, alguma coisa, desculpa. Túlio, obrigada. E eu gostaria de pedir o acesso ao parecer, os entendimentos que você citou. Basta vocês... todos os pareceres vinculantes publicados, né, assinados pelo Presidente da República, do Advogado-Geral da União, estão disponíveis. Basta vocês jogarem pareceres vinculantes à AGU, tem a lista deles, você coloca por data, esse é o parecer JM03. Né, porque os pareceres da AGU eles têm as iniciais do Advogado-Geral da União da época e eles vão numerado pela ordem cronológica. Então, o parecer JM03 é o parecer que trata do assédio sexual. É muito fácil de consultar. Obrigada, Túlio. E ele disse uma coisa importante aqui. Nós estamos, nosso painel são os 3 poderes, né? CNJ, AGU e Senado Federal. Quer dizer, a gente precisa de mais congressos anuais para a gente rodar todos os órgãos públicos desses poderes. Fechou, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Celina Coelho, para dar prosseguimento. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer a minha exposição sentadinha. Não que eu não concorde com a sua fala, mas eu estou retornando de um período bastante longo de licença médica por um problema no pé. Então, eu acho que eu estou justificada. Bem, eu vou fazer primeiro a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou com uma blusa preta e um casaco estampado, meio bege, meio azul. E estou aqui para contribuir. Bem, eu trabalho no CNJ há 11 anos. Eu posso pegar aqui? E passar. Eu trabalho no Conselho Nacional de Justiça há 11 anos, sempre diretamente no assessoramento de conselheiros, né? Então, o nosso trabalho no CNJ ele é um pouquinho diferente dos outros órgãos do Judiciário, porque, obviamente, a gente não tem prestação jurisdicional, mas nós que trabalhamos diretamente com conselheiros, a gente tem, às vezes, dupla vertente, né? A gente trabalha tanto com processos que são levados a julgamento no plenário, e daí a gente inclui também processos disciplinares, como também no desenvolvimento de políticas. Então, ao longo desses anos, eu venho trabalhando tanto com processos como com políticas, e é a partir dessa pequena contextualização que eu inicio a minha fala, dizendo que o primeiro processo disciplinar que a gente consegue encontrar lá no CNJ de referência o termo assédio, ele data de 2012, foi o ano que foi instaurado. Então, o CNJ começou suas atividades em 2005, e este foi o primeiro processo que a gente consegue localizar na história.
Eu digo isso com o termo assédio, porque a gente vai vendo que, naquela época, como a política ainda não tinha sido instituída, né, a nossa política foi instituída em 2020, essa palavra ela não era muito utilizada, por mais que a gente percebesse que a conduta era, sim, assédio, né? Então, os processos que nós atuamos no CNJ, os processos disciplinares, eles envolvem o regime jurídico da magistratura. Então, há uma legislação um pouco diferenciada da nossa 8.112, nós, como servidores. Os magistrados eles têm a lei complementar, que tem um procedimento diferenciado, até mesmo a penalidade máxima, que nós temos a demissão, e a penalidade máxima dos magistrados seria a aposentadoria compulsória. Esse caso, quando foi julgado, eu já trabalhava no CNJ. E eu me recordo que eu comentei com os colegas que eu jamais teria tido a coragem que essa pessoa envolvida teve de fazer a denúncia, porque eu não me sentia protegida, né, em levar, não que eu tivesse vivenciado alguma situação naquele momento, mas eu conversava muito com os colegas que a gente não falava sobre isso. E houve uma determinada situação, era juiz contra magistrada, então, os dois ali na mesma, digamos, no mesmo patamar hierárquico, e houve uma condenação na pena de disponibilidade. Esse caso concreto, ele dizia respeito a convites insistentes para que essa magistrada saísse com esse outro magistrado, que era mais antigo na carreira, e até que ela formalizou essa denúncia, e houve a apuração disciplinar, e o CNJ aplicou a pena de disponibilidade, que é uma pena de afastamento por 2 anos, com a remuneração proporcional ao tempo de serviço. A gente olha também na nossa busca, por isso que eu falo que antigamente não era muito falado o termo assédio, que antes desse caso em que a gente vê no repositório a palavra assédio, houve, sim, um outro caso de assédio, que remonta a 2010, mas, na ementa do julgamento, não é falado assédio. Então, foi com muita busca, muita pesquisa, que eu consegui localizar esse julgado diante de uma outra situação que eu estava trabalhando. E aí eu verifiquei e falei, nossa, eu acho que esse foi o primeiro caso de assédio mesmo que o CNJ julgou, mas eu nunca tinha ouvido falar, porque ele não está na ementa, ninguém fala, a gente tem que ir buscando com lupa para encontrar. Então, esse também é um ponto que é importante. A gente precisa sistematizar as informações, os dados, para que eles possam ser, de alguma forma, publicizados, né? Claro que tem o aspecto do sigilo, mas, se a gente não falar sobre o tema, a gente tem a falsa impressão de que aquilo não existe. Só para retomar um aspecto do anterior que eu acabei pulando, quando esse caso foi julgado, foi noticiado na mídia que um magistrado tinha sido punido por causa de paquera. E tem várias notícias em vários jornais da época dizendo que ele foi punido por causa de paquera. Então, esse era e continua sendo um ponto que a gente tem que também ultrapassar o limite do que é o consentimento, o que não é. Porque, em muitos processos disciplinários que a gente atua, a matéria o argumento de defesa é dizer que era uma paquera, que era algo, não foi um abuso, era apenas uma paquera. E, nesse caso, não tinha, nos jornais, a menção a assédio, e sim a paquera. Prosseguindo, então, a gente teve esse caso que ele era anterior, né? Então, ele não teve menção a assédio, mas ele teve uma pena grave de aposentadoria compulsória, porque houve também outras situações juntamente com essa situação do assédio. Mas, querendo ou não, foram precedentes, foram casos que foram julgados, mas não tinha tanta repercussão. Com o passar do tempo, o CNJ passou a desenvolver ações voltadas para a saúde. Então, no ano de 2015, foi desenvolvida uma política nacional muito importante de atenção à saúde a magistrados e servidores, mas que também não falava na palavra assédio. A gente consegue ver todas as configurações do assédio ali no desenvolvimento da política, mas não era falado assédio. Então, os anos se passavam e nada era falado sobre o assédio com todas as letras. Até que, no ano de 2020, com a pandemia, algumas coisas mudaram.
E aí eu também faço, nesse momento eu não faço parte da nossa associação, mas, nesse momento, eu fazia parte da diretoria da associação, junto com a nossa presidente Meg, que é muito atuante, a Asconge, a nossa associação do CNJ. E aquele contexto de um dia para o outro, todo mundo ser inserido que a gente, no CNJ, não chama de teletrabalho, a gente chama de trabalho remoto, porque o teletrabalho ele tem alguns requisitos, e o trabalho remoto, na nossa visão, e como é tratado isso no judiciário, ele foi uma imposição para que todos ficassem em casa, por conta de uma situação de saúde, sem ter o devido treinamento. Então, muitas pessoas não estavam realmente, muitos gestores, não estavam realmente habilitados para lidar, né, com aquela situação, e aí a gente começou a receber diversas notificações por meio da associação, rádio corredor e etc., de abusos que estavam acontecendo, mais ligados ao assédio moral. Muita coisa pelo uso do WhatsApp, muito ligado ao excesso de demandas, fora de hora, algum tipo de descontrole, gritos, que foi falado aqui mais cedo, coisas do tipo, como também envio de vídeos inoportunos, figurinhas inoportunas de cunho sexual, porque houve talvez uma mudança naquele momento em que o WhatsApp passou a ser, de fato, uma ferramenta de trabalho e acabou provocando uma aproximação que antes, pelo menos a gente no judiciário, por conta da nossa forma de estrutura hierárquica, não era tão próximo. Então, a gente usava, obviamente, o WhatsApp, mas a gente não usava ele como uma ferramenta de trabalho manhã, tarde e noite, como, infelizmente, a gente começou a usar e nunca mais voltou. Só que isso também foi reportado para a gente, que acabou sendo, talvez, uma ferramenta para que assédios virtuais acontecessem. E, paralelamente a isso, que foi levado pela associação, eu vou pular isso aqui por conta do tempo, nós estávamos com uma ouvidora, que era uma desembargadora do trabalho, uma ouvidora que tinha uma experiência muito grande nessas temáticas de combate ao assédio sexual e assédio moral, porque ela era oriunda da Justiça do Trabalho, e ela sempre conta que ela passou a ser fortemente procurada nesse contexto da pandemia, por conta de ser ouvidora, com relatos de assédio. Só que aí a gente está dizendo relatos nacionais, né? E nós, na associação do CNJ, mais situações internas. E ela, assim como nós, da associação, que nos mobilizamos para levar para a próxima gestão uma proposta de, olha, nós precisamos de uma política de prevenção ao assédio, ela também levou essa proposta, e certamente outras pessoas também levaram, e a gente, às vezes, não consegue identificar, mas é a soma de vários esforços para a gente conseguir chegar nisso. Até que, efetivamente, em outubro de 2020, foi publicada a nossa resolução, que é uma resolução muito completa. Ela tem como base uma experiência anterior de um tribunal que já tinha, por iniciativa própria, uma política de prevenção e combate ao assédio, que é o TRF4 do Rio Grande do Sul. E aí, essa primeira versão da nossa resolução, ela foi fortemente inspirada nessa política do Rio Grande do Sul. Só que, quando a resolução foi aprovada, a gente reflete alguns pontos que nós, especialmente envolvidos com demandas associativas e tudo, a gente precisa problematizar, né? Essa construção de consensos, como que ela é formada. Quando a gente olha o julgamento, se a gente for acessar esse processo, e eu falo aqui porque eu pesquiso muito essas questões agora academicamente, e quando eu fui, anos depois, analisar a sessão de julgamento, foi que eu consegui contextualizar e visualizar o que tinha acontecido no dia da aprovação. Porque eu estava presente no dia da aprovação da resolução, virtualmente, mas eu não tinha visto com os olhos que eu vejo hoje. Quando a gente pega a certidão de julgamento do processo, ela foi aprovada de uma maneira unânime, todos concordaram, mas não foi com facilidade. Então, várias pessoas, isso é público, está no YouTube, quem quiser, se tiver curiosidade para assistir a sessão de julgamento, então, várias pessoas começaram a
né, assim, na composição do plenário, a trazer alguns aspectos, como, por exemplo, olha, existe assédio, mas não é tanto, isso não é uma realidade tão forte no judiciário. Então, olha, talvez não seja o momento da gente aprovar essa resolução agora, porque não teve tanto debate, a gente precisa de mais debate, né? Ou essa proposta ela precisa de mais ajustes, e a gente vê como que o dirigente, o presidente, a autoridade máxima do órgão é fundamental no rumo que a gente vai tomar. Porque, neste dia da aprovação, foi muito claro que o nosso presidente, o ministro, ele deu o recado na sessão dizendo, olha, de fato, eu concordo que a gente precisa de mais estudo, a gente precisa de mais debate, mas o nosso momento de aprovar essa resolução é agora. A gente tem que instituir essa política no Poder Judiciário. Olha o contexto que nós estamos vivendo. E várias outras resoluções, depois de aprovadas, elas são alteradas, aperfeiçoadas, ou, né, por outras experiências, por novas reflexões, mas a gente precisa firmar o compromisso do Judiciário de implementar essa política. Então, ao final, né, dos debates, houve uma aprovação, mas não foi essa aprovação tão simples como aparentemente parece, né, quando a gente olha a certidão de julgamento. O fato é que foi aprovada e começamos a trabalhar nela. E aí os desafios eles foram enormes, né? Infelizmente, não há tempo para a gente tratar de todos os aspectos, mas no assédio sexual, essa foi a definição que constou na resolução. Ela é uma definição ampla e a gente via na prática a dificuldade de separar na cabeça das pessoas aquela visão criminal do assédio sexual, especialmente porque no crime de assédio sexual a hierarquia ela é fundamental para caracterizar a conduta. E a gente vê na definição que, na verdade, o que o CNJ olha como assédio sexual nas relações de trabalho é algo muito mais amplo, é algo que qualquer conduta de cunho sexual ela vai ser caracterizada como assédio sexual. Mas, como tem o crime de assédio sexual, então, muitas vezes, as próprias vítimas ficavam com aquilo na cabeça de que, não, espera aí, o que aconteceu comigo não foi assédio sexual, porque foi o meu colega de trabalho, não foi meu chefe. Ah, não, isso aconteceu comigo, mas foi fora do ambiente de trabalho. Então, ele é um superior hierárquico, mas foi fora do trabalho, eu encontrei ele numa festa, e será que isso vai caracterizar? Aí, depois, no trabalho, ele começou a me procurar. Então, começaram a surgir muitas dúvidas em relação ao assédio sexual. Essas dúvidas elas perduram. A gente teve uma evolução, talvez, na conscientização a respeito do assédio moral, mas as do assédio sexual, a cada processo que eu vejo, a cada situação concreta, são os mesmos pontos de dúvida de 2020. Então, só demonstra que a gente precisa desenvolver novos mecanismos para que essa caracterização ela fique muito clara na cabeça das pessoas de qual é o limite ali no contexto do trabalho, independente do que vai acontecer no aspecto criminal. Então, os nossos primeiros passos, o CNJ trabalha sempre com dados, então, nós fizemos 2 pesquisas nacionais. Então, essas pesquisas elas revelaram que o maior problema reportado no judiciário é o assédio moral e não o assédio sexual, mas não deixa de existir, né? Então, o assédio moral ele acabou sendo o prestigiado, digamos assim, nas iniciativas, nas estratégias iniciais do CNJ e na maior parte dos tribunais, mas o assédio sexual ele também apareceu, e, diferente do assédio moral, o que a gente vê é que as vítimas são mulheres e os autores são homens. Eu fiz um levantamento de absolutamente todos os processos disciplinares julgados pelo CNJ, em toda a sua história, e todos os casos de assédio sexual, era esta a configuração: homem contra mulher, ou mulheres. E, em grande parte dele, um grupo de mulheres. Então, não era um episódio, não era um dia. Era uma pessoa, talvez, com um comportamento assediador que, por onde passava, praticava assédio sexual, geralmente contra subordinadas, mas não exclusivamente. Às vezes, contra colegas, mas sempre os autores homens. Já no assédio moral, a gente não vê essa configuração. O assédio moral também há muitas vítimas homens, também há autoras mulheres, mas o assédio sexual, em 100% dos casos que eu examinei, eles eram essa configuração.
Então, a gente começou a desenvolver a política com base em 2 eixos. A prevenção, que é o ponto principal da nossa política. A nossa política, ela não é uma política para atuação de corregedorias. Ela é uma política de prevenção que tem o objetivo de mudar uma cultura, falar sobre o tema para que a gente não tenha que chegar no aspecto disciplinar, muito embora muitas vezes é necessário. Então, passamos a desenvolver várias ações para o público em geral do judiciário. Ela não é uma política que trata apenas da relação magistrado-servidor ou servidor-servidor, não, é para todo tipo de vínculo, estagiários, terceirizados. No judiciário está sob a nossa competência também aquelas pessoas que desempenham serviços em cartórios extrajudiciais também, e temos começado a receber denúncias de relações, né, que envolve o titular de um cartório. Então, todo tipo de vínculo, né, no CNJ a gente vê também muito, a gente tem algumas ações lá que envolvem o PNUD, por exemplo. Então, ela poderia estar abarcada pela resolução, porque é todo tipo de vínculo no Poder Judiciário. E também foram criadas, por conta da resolução, as comissões de prevenção ao assédio. Fiquei muito feliz de saber que aqui tem, porque a gente vê que, na prática, o que faz impulsionar a política não é a política, é a atuação das comissões. Então, a política ela é maravilhosa, mas ela é uma norma. Essa norma ela precisa ser movimentada de alguma forma. E o que impulsiona o cumprimento da norma é o trabalho das comissões. E isso, no Poder Judiciário, é muito claro. A gente tem um contato direto com as comissões dos tribunais. Todos os tribunais do Brasil foram obrigados a montar a sua comissão. Alguns tiveram resistência, não foi também uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, mas era norma, era obrigatório. E estamos atuando bastante na capacitação. Eu vou correr, porque meu tempo está acabando, mas eu acho importante a gente falar de alguns casos concretos, porque, mesmo trabalhando com a prevenção e com todas essas ações, hoje nós temos a Semana Nacional de Enfrentamento ao Assédio, que acontece todos os anos, em todos os tribunais, foi na semana passada, para falar sobre o tema. Vão ter situações que vão, sim, acarretar processos disciplinares. Então, nós tivemos, agora, a apuração disciplinar depois da resolução. Ela já teve um outro olhar, um outro tratamento. E houve, assim, eu cito 2 casos aqui que foram bastante emblemáticos. Esses casos também, embora os processos eles tenham a natureza sigilosa, eles foram transmitidos, o julgamento no YouTube, no canal do CNJ, então os aspectos que são públicos a gente pode mencionar aqui. Então, tivemos um primeiro caso, que foi um caso que tinham várias vítimas nessa mesma configuração, um magistrado e várias vítimas, mulheres. A situação no tribunal, ela foi reportada, as vítimas foram ouvidas, mas no tribunal de origem não houve instauração de processo disciplinar. Então, os mesmos fatos que foram apurados no CNJ e acarretaram a pena máxima, né, administrativa, que é a aposentadoria compulsória, no tribunal de origem sequer tinha sido instaurado o processo disciplinar. Mesmos fatos, mesmas vítimas, mesmo tudo. Então, esse caso, o que ele teve de bastante fundamental para a apuração disciplinar? O CNJ desenvolveu o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E esse protocolo ele foi utilizado pela primeira vez num processo disciplinar neste caso. E o que é o protocolo? Muita gente acha que o protocolo é julgar a favor da mulher, mas não é isso. O protocolo ele é uma metodologia para que, diante de um caso concreto, então, um caso concreto que eu não tenho, talvez, provas documentais, que eu não tenho provas testemunhais, como que eu posso, a partir dos indícios, das evidências, chegar a uma conclusão? Então, num caso de assédio sexual em processo disciplinar, é fundamental a gente utilizar o protocolo, porque o que acontece lá no criminal acontece aqui também, a dificuldade de provas, de testemunhas nesse tipo de conduta. Então, se a gente utiliza o protocolo, mesmo que não tenham diversas testemunhas, mesmo que não tenham algumas provas, né, daquelas mais tradicionais, a gente consegue chegar a uma
a uma conclusão de uma maneira satisfatória, né, de apuração. Claro que cada caso é um caso, vão ter casos que vão acarretar condenação e outros não. Houve um segundo caso, mas nós não vamos ter muito tempo para falar sobre ele, mas também foi essa mesma configuração, um magistrado contra um grupo de servidoras, estagiárias, terceirizadas, também teve a punição de aposentadoria compulsória. Então, quando esses casos de assédio sexual começaram a se disseminar com a penalidade máxima, isso também teve um efeito de que as pessoas começaram a ver que, olha, então o assédio sexual não é tolerado mais. Se eu levar essa conduta ao conhecimento das autoridades, agora talvez eu possa ser ouvida e a justiça, né, seja aplicada no caso concreto. E, por fim, nós utilizamos o parecer, né, da AGU para fazer uma proposta de alteração. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na minuta da justificativa, utilizando o parecer de vocês, e nós mudamos, no final do ano passado, o Código de Ética da Magistratura, que não é lei, ele é uma resolução do CNJ, e aí foi inserido textualmente que o assédio moral, o assédio sexual e as condutas discriminatórias, elas violam, elas são atentatórias à dignidade do cargo. E, além disso, nós alteramos também a própria resolução de prevenção ao assédio, a resolução 351, para falar com todas as letras que o assédio sexual é infração disciplinar de natureza grave. Então, a partir disso, eu não tenho dados ainda para passar, porque isso foi de dezembro do ano passado, mas, a partir disso, a gente também espera, né, e acredita que as apurações elas vão poder ficar mais respaldadas e que os resultados, né, o enfrentamento do assédio sexual ele possa chegar ao final de uma maneira mais justa, mais adequada, mais proporcional à gravidade. Então, eu encerro por aqui. Eu tive que pular alguns slides, mas eu permaneço à disposição e agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Celina. Bom, gente, a gente vai para o final, nossas considerações finais. Os organizadores estão nos informando que é 1 minuto para cada um, uma pergunta, responder uma pergunta, consideração final, e a gente vai para o almoço, partiu o almoço. Ilana, eu pedi para ela olhar porque também não sei, essa não? Não sei, eu tenho que ver, está tramitando, porque eu não sou senadora. Porque a pergunta era a respeito de um PL 4742, de 2001, porque ele ainda não foi apreciado pelo Senado. Então, ela estava... Achou? Não, eu achei que foi arquivado. Né? Eu, quando abro... Bom, primeiro, não sei porque eu não sou senadora, eu sou diretora-geral. Mas, vendo aqui o PL 4742 de 2001, que dispõe sobre o crime de assédio moral no trabalho, aparece que ele está em tramitação e que aguarda a designação do relator. Ou seja, não teve nem relator designado. As sugestões que funcionam no âmbito legislativo é pressão. Né? Claro que se o Senado mudar, volta para a Câmara. Agora, né, tem que ver a questão do interesse de cada bancada e buscar o apoio, né, nas bancadas para isso. Pela tramitação, está aguardando designação de relator. E eu quero... como fazer para acabar com o corporativo na composição dos PADs? É muito difícil, porque no Senado, uma época, a gente tentou ter uma comissão fixa dos PADs. Aí foi pior ainda, porque era só o entendimento daquelas pessoas que valiam. Né? É muito difícil. Né? Uma das formas que a gente consegue é não ter sempre não só um gênero, né? E, quando é assédio sexual, ter uma maioria de mulheres. Né? Ainda que já tenha acontecido que, mesmo com maioria de mulheres, a gente tenha tido dificuldades, né, em coisas que a gente achava claro por meandros jurídicos. Né? E, no meu minuto final, eu quero, em homenagem ao TRF4, que inspirou, né, lembrar a todos vocês que nós estamos numa tragédia no Rio Grande do Sul,
né? O Senado Federal, dentro de seus vários trabalhos, tem um grupo voluntário já muito conhecido, chamado Liga do Bem, inclusive o Síndico de Itamaraty contribuiu para a nossa campanha, e nós estamos liderando uma campanha aqui no Distrito Federal, com muitos órgãos, como o STJ está com a gente, o TJDFT, o STF, e vários outros órgãos de apoio ao Rio Grande do Sul. Ontem mesmo saíram 2 carretas, totalizando 54 toneladas de donativos, já é o 3º envio que a gente faz. O primeiro foi terça-feira da semana passada, o segundo foi quinta, o terceiro foi ontem. E, se vocês quiserem contribuir, o Pix da campanha qual é o... Esqueci. Qual é a Amanda Roberta? Qual é, Amanda? Pode dizer daí. apcnsocial@gmail.com. apcnsocial@gmail.com. Acho que tudo isso aqui é muito necessário, mas primeiro é necessário as pessoas sobreviverem, que é algo que tem sido muito difícil nesses últimos 10 dias no Rio Grande do Sul. Então, acho que a solidariedade, e não é porque eu sou gaúcha que eu estou falando isso, mas que a solidariedade com o povo gaúcho hoje significa muito da gente efetivar o que a gente chama de direitos humanos. Então, em homenagem ao TRF4, que inspirou o ato, né, se vocês puderem contribuir com a campanha, liderada pela Liga do Bem, que é o grupo voluntário do Senado Federal, mas com apoio de mais de 20 instituições, é a pcnsocial@gmail.com. Eu agradeço, nós prestamos contas, é tudo público, e mais importante é a gente conseguir, dando continuidade, segunda-feira que vem, tem mais 54 toneladas, então, já que a gente tem os caminhões, agora a gente tem que ter as toneladas para mandar também. Muito obrigado, gente. Obrigada, Ilana. A próxima pergunta para o Túlio. Quão efetivo se torna a punição que se atém, no máximo, à demissão e processo judicial, porém não tem alto impacto no que se refere a dirimir a cultura do assédio? É uma ótima pergunta. Eu também acho, e eu falei isso, acho que eu falei isso na minha exposição, que de fato, a questão disciplinar ela tem uma limitação, né? Ela pode até ajudar na mudança da cultura organizacional, mas a mudança da cultura organizacional é o fundamental, né? Como a Ilana trouxe aqui o exemplo do senador Eunício, aquela atitude dele colaborou na mudança da cultura organizacional. Como eu acho que o parecer o JM03 pode ter ajudado, em alguma medida, na administração direta e indireta do Poder Executivo, a mudar um pouco a cultura organizacional, porque as pessoas entendem aquela mensagem e agora o que já existia ficou mais claro, né? As pessoas começaram a discutir isso, né? Eu vou nos lugares para falar, eu vi seu parecer, o parecer agora fala que assédio sexual é pena de demissão, né? Não pode mais. Não, ele deixa isso claro, mas isso já existia, isso já era assim. Só que as pessoas, isso comunica, talvez o maior mérito do parecer não seja o que ele fala, não é os termos jurídicos e técnicos, o que ele desenvolve em termos de raciocínio, mas talvez é isso, é comunicar que isso que deveria ser de conhecimento é, de fato, verdadeiro. Né? Então, eu acho que, de fato, assim, a pena de demissão ela é o máximo que a gente pode fazer em termos disciplinares. Né? Mais do que isso, aí já é o âmbito criminal, que aí já foge da atuação das comissões, né, disciplinares, enfim. Você não pode fazer mais do que demitir o sujeito, né? Mais do que isso, de fato, não tem jeito. E por fim, eu queria dizer, né, como a Ilana muito bem lembrou dessa tragédia, né, e toda a nossa solidariedade aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, e dizer que a AGU tem também, né, fazer o depoimento, né, de que ela tem se empenhado em destravar, né, questões burocráticas para que essa ajuda chegue o mais rápido possível. Né? É fundamental
essas ações de solidariedade que têm sido, né, se espalhado pelo país todo, mas também é fundamental a atuação do poder público, né? O poder público é fundamental nessa hora, né? Nós, como servidores públicos, sabemos o quão importante é, né, que os agentes públicos que lá estão. Então, assim, além da questão de permitir que os recursos cheguem o mais rápido possível, né, preciso, né, que haja ações, né, das forças públicas, enfim, também a questão do combate à desinformação, às fake news, que tanto mal fazem também nessa hora de muita dor, de muita tragédia. Uma informação equivocada que leve as pessoas a erro realmente pode ainda piorar a situação. Então, a AGU tem se empenhado nesse combate. Eu queria deixar aqui esse depoimento também. Tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Túlio. E vou passar a palavra para a Celina. Né? Você tem uma pergunta, eu vou ler essa aqui, que também ela é bem interessante, vou deixar você com 2 e o seu minuto final. Tá bom. O uso da tecnologia na comunicação do trabalho acabou levando... É isso mesmo. O uso da tecnologia na comunicação do trabalho acabou levando o uso da tecnologia para a prática de assédio, além de permitir o teletrabalho, né? Então, como identificar o assédio na nova relação de trabalho imposta pelo teletrabalho? O uso das ferramentas de comunicação e redes sociais. Eu acho que cabe mais a questão aqui do caso do assédio moral, né? Como isso influencia nas relações atuais. Do assédio moral, a gente tem focado muito no respeito ao descanso das pessoas, né? Então, nas apurações que nós recebemos, focadas no combate ao assédio, serve como meio de prova também prints, situações que estão acontecendo mesmo por conta das relações que passaram a ser mais virtuais do que reais. Então, já houve situações concretas de chegarem até nós, né, assim, olha, dizer o excesso de trabalho, mensagens que são enviadas de madrugada, a qualquer horário, e também, no período da pandemia, e hoje não é diferente, a gente pode usar, na verdade, como aliado, porque acaba que é uma prova mais fácil, né? Então, esses gritos que, às vezes, eles eram presenciais, eles passaram a ser também pelo WhatsApp. Então, muitas pessoas elas têm registros de situações que aconteceram, que acontecem diariamente nas suas relações de trabalho, e esses registros, nos processos disciplinares, a gente tem utilizado, né, como meio de prova, sem tanta necessidade de uma perícia mais aprofundada. Mas é um desafio, inclusive a nossa presidente da associação, ela é psicóloga, trabalha com qualidade de vida no trabalho, e a gente tem uma interlocução muito forte da Comissão de Prevenção ao Assédio com o setor de qualidade de vida no trabalho, porque realmente é um desafio que, em poucas palavras, talvez eu não consiga dar a resposta. Estamos aqui pensando ainda como desenvolver, né? Essa daqui eu posso responder? Perguntaram, foi a Eliane, sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo ele está disponível no site do CNJ, mas, em resumo, ele é um estudo que tem 2 partes. A primeira parte tem definições conceituais sobre o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, e todos esses conceitos que acabam permeando as relações de assédio moral, de assédio sexual. E uma segunda parte, que é voltada para aplicação em casos concretos, foi pensado para processos judiciais. Então, na segunda parte, que é para casos concretos, ele é dividido por temas. Então, como atuar com perspectiva de gênero na área de família? Como atuar com perspectiva de gênero, por exemplo, numa vara criminal? E há um capítulo que fala como atuar com perspectiva de gênero em casos de assédio moral e assédio sexual. Então, essa metodologia que consta no protocolo, ela foi utilizada em um dos casos que eu citei, e a gente pegou realmente um passo a passo de o que estava no protocolo para que fosse, ao final, formada a convicção a respeito daquele caso concreto. Então, o que a gente percebe é que, mais do que a política em si, é a política conjugada com o protocolo que faz com que, nos casos
concretos possam ter uma apuração disciplinar a contento, porque somente a política ela traz conceitos, mas suscita muitas dúvidas. E o protocolo ele traz situações concretas para enfrentamento. Então, só para finalizar, eu queria agradecer e dizer que nós estamos à disposição lá no CNJ para talvez estreitar aqui os nossos laços. Eu acho que foi muito importante esse evento para ouvir outras experiências, né? A gente sempre pega as boas experiências e vai replicando. Espero que vocês também possam pegar boas experiências do CNJ e aplicar aqui. Muito obrigada. Eu convido a presidente Ivana Lima para entregar um brinde de agradecimento aos painelistas e à moderadora